pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar da janela de transferência do Barcelona e comentar algumas chegadas e saídas, né, as que mais me chamaram a atenção. Eu tô até com o meu caderninho aqui de Telecine, fazendo propaganda, porque a memória não é mais a mesma, né, então eu anotei algumas aqui, algumas coisas que me chamaram a atenção. Para começar, eu queria falar dos aspectos positivos, porque tiveram. A gente teve a chegada do Pedri, do Trincão e do Dest, e que pra mim foram 3 excelentes contratações. É claro que quando a gente fala de jovem, e é sempre assim, pode ser que dê muito certo, pode ser que não dê certo. É sempre uma probabilidade, né? Sempre uma aposta. Mas eu acho que, pelo que eu vi dos 3, eu acho que foram boas 3 apostas, né? Dos 3 jogadores, eu acho que o Pedri talvez me pareça o mais cru. O Trincão já me parece mais seguro e o Dest muito mais, né? O Dest tá totalmente pronto para ser titular. Isso é muito positivo, porque o Barcelona precisa de mais de um lateral direito. Eu acho que com a saída do Daniel Alves, a gente sofreu muito, né, ofensivamente daquele lado. E agora, com o Messi não jogando tanto pelo lado direito, o Barcelona tem o lado direito morto, né? Só falta enterrar. E o Dest é um lateral super ofensivo, então acho que vai ser super interessante e importante pro Barcelona ter alguém mais ofensivo por aquele lado, né? É claro que a gente não pode colocar todas as expectativas do que um dia foi o Daniel Alves no Dest, porque é até injusto com o garoto. Mas acho que vai ajudar. Inclusive, dizem que pode ser que ele ajude, inclusive, o Griezmann por aquele lado, né? Uma vez que o Griezmann está rendendo praticamente nada, ajudando com o falecimento do lado direito do Barcelona. Então, acho que foram 3 boas contratações, sim. E teve também a chegada do Pjanic, né, que foi super polêmica por conta da saída do Arthur. E eu acho que, eu já falei isso em outros vídeos aqui, pra mim a chegada do Pjanic, ela tá no time errado, né? Acho que o Pjanic poderia ter chegado mais jovem pro Barcelona, mas acho que ainda assim pode ajudar bastante ali, revezando com Busquets, né, que não consegue, não deveria, né, ser titular em todos os jogos. Então, esse revezamento com Busquets e o Pjanic pode ajudar bastante o time, sim. Eu acho que eu fico pensando num contrato assim muito longo, extenso e com salário alto de jogadores, né, que não estão mais no seu auge, vamos dizer assim. E o Barcelona gosta muito de ter problemas com contratos salariais, né? Por quê? Porque ele joga o salário lá em cima e depois não consegue se livrar das criaturas. O Barcelona tem uma folha salarial altíssima. Eu acho que é a folha salarial mais alta da Europa. Nenhum clube se gasta tanto com salário como o Barcelona. E é muito fácil, né? Bartomeu ser mão aberta com o dinheiro dos outros, né? E depois fica aí sem saber o que vai fazer com as peças que não querem ir embora. Vou dar um exemplo. Um Titi. Um Titi ganha um salário muito alto. E o Titi já foi um baita zagueiro, né? Ganhou a Copa do Mundo. No auge era uma coisa assim excepcional. Sempre gostei muito do um Titi. Gosto inclusive da figura dele, acho que super carismática. Mas convenhamos, ele tem um problema sério. Ele não quis operar, o que a gente até entende, porque uma cirurgia no joelho não tem anestesia, então talvez ele tenha ficado com medo. Enfim, não quis operar. Eu acho que dá pra respeitar sim a opinião dele de não querer operar, mas é um jogador que tá toda hora ali na DM, né? Toda hora lesionado. E ganha um salário altíssimo. Quem quer comprar um Titi levando um salário altíssimo? A gente sabe que sempre tem um trouxa, mas geralmente o trouxa é o Barcelona, né? Então assim, ter um outro time para pagar um salário alto para um jogador que tá toda hora lesionado, não é muito fácil. Então o Titi continua, né, na sombrinha, sombra e água fresca no Barcelona. Mesma coisa do Dembélé, muito se falou da saída do Dembélé e muito se falou que o Dembélé não queria sair do Barcelona. Por quê? Porque talvez ele vá ganhar menos, né? E não é todo jogador que aceita ganhar menos. Só se ele tiver com muita vontade, sabe? Muita vontade de sair, muita vontade de se dar bem no outro clube. Nem sempre funciona assim. Então, inclusive, quando você tem jogadores com salários muito altos, é muito difícil vendê-los, né? E o Barcelona passou por essa dificuldade. Daí, vários jogadores saíram 0,800. O Barcelona não fez uma feira, porque feira tem promoção, né? O Barcelona fez um bazar de doação. É outra coisa. São outros 500, pensando em baixar a folha salarial do clube, não em ganhar dinheiro de fato com eles. O Semedo ainda rendeu 30 milhões, 10 em variáveis, que ajudou a trazer o Dest. O Rakitic foi, para mim, uma venda simbólica, né? 1,5 milhão na venda do Rakitic, 9 milhões em variáveis. Para mim, isso aí foi uma chacota, né? Rakitic foi vendido por esse preço pro Sevilha e acho que foi mais um valor simbólico, né? Quem saiu 0,800 foi o Rafinha, 3 milhões e meio em variáveis, 35% em vendas futuras.
Nos últimos tempos, né, com o comando do Sheik, o PSG não tem vendido. Ele tem esperado para os contratos acabarem e eles saem, porque dinheiro não é problema para quem é dono de petróleo, né? Então, assim, não sei se o Rafinha vai ser vendido, não sei se o Barcelona vai ganhar algum 35% em venda futura, né? Mas o Rafinha foi 0,800 e foi mancado da diretoria porque o Celta fez uma oferta pro Barcelona, pagava pelo Rafinha e eles não aceitaram. Então, isso aqui foi burrice da diretoria do clube, com certeza. Teve ainda o Vidal, que foi por 1 milhão em variáveis para Inter, né? 0,800. E o Suárez também foi 0,800, terceiro maior artilheiro do clube, saiu por 6 milhões em variáveis para o rival Atlético de Madrid. Então, assim, eu acho que isso foi o ponto mais negativo. O Barcelona estava muito mais preocupado em baixar a folha salarial, o que eu super entendo, mas acabou dando de graça esses jogadores. E assim, essa folha salarial altíssima é culpa da diretoria, né? Tem clube por aí, né? O nosso querido rival, por exemplo, né? Querido rival, Real Madrid, não gastaria tudo isso em folha salarial, né? A gente sabe que quando o Cristiano Ronaldo queria aumentar o salário dele, o senhor Florentino disse, então, querido, passar bem, né? Não vai ganhar mais do que tá ganhando. E o Barcelona cedia sempre, o Barcelona cede sempre e aumenta e vai aumentando aí a questão financeira do clube e por isso que tá do jeito que tá, né? Eu até brinco, até fiz uma brincadeira esses dias no grupo, que o Bartomeu é igual a gente, assim, sabe? Eu sou pobre, né? Se eu ganho na Mega Sena, eu fico cheio de dinheiro, sem nem o que fazer. Vou gastando. Foi o que o Bartomeu fez, né? E quando a gente gasta o dinheiro dos outros é mais fácil ainda. Então, assim, eu acho que teve, falando de modo geral, teve pontos positivos e teve pontos negativos. Outra coisa que eu queria comentar também é o Monchu, que acabou saindo do Barcelona, tá emprestado, mas eu queria que ele tivesse um pouquinho de espaço no elenco, sabe? Foi o capitão do Barça B, sempre se mostrou muito disposto, sempre mostrou muito amor ao clube. Eu acho que ele poderia ter tido um espacinho, sim, infelizmente não teve. Eu até entendo que hoje o time do Koeman já tá completinho, né? Mas foi uma pena. E também a questão do Todibo, porque todo mundo falou do Eric Garcia, né? Um dia antes de fechar a janela, 24 horas para acabar, os jornalistas todos, vai ser anunciado amanhã, né? Agora vocês coloquem a cara de palhaço, porque ele não veio. Nem ele e nem o DP. E assim, o DP era, pra mim, era mais uma questão assim, precisamos de um centroavante, mas também não sei se era o centroavante que a gente tava precisando, né? Enfim. E o Eric Garcia mais pela questão do Titi, como eu falei, não tá jogando, e a gente vai ficar com o Piqué, Lenglet e Araújo, né? Que Deus ajude que não aconteça nada com dois, porque senão a gente vai ficar com um e vai ter que improvisar os demais, né? Porque não sei se dá pra contar com o Titi, não. Então, assim, e aí não veio o Eric Garcia e emprestou o Todibo. Mas o Todibo não teve uma boa temporada na última temporada. Tudo bem, não foi a melhor temporada dele, de fato. Mas estaria ali para compor o elenco, né? É melhor ter um jogador do que não ter nenhum. Essa é a verdade. E aí acabou indo pro Benfica também, né? E o Dani Moré, que quando ele saiu do Barcelona, né, é o lateral direito do Barça B, eu fiquei muito triste, porque eu achei que que ele poderia ter sido utilizado ali, de repente, para ser banco mesmo do Semedo na época, mas aí acabou que vendeu o Semedo e a gente trouxe o Dest. Mas torço muito pro Dani Moré se dar bem também. E é isso, gente, não vamos ter Rick Puig, né, pelo jeito, infelizmente, mas continua no time, pelo menos não saiu. E é isso, acho que se a gente colocar, teve muitas coisas positivas, a chegada dos 3 garotos, e foi positivo a venda não, né? A doação desses jogadores pela questão salarial, que no caso do Barcelona baixou bastante. Mas isso foi um erro da própria diretoria, né? Colocar valores altíssimos com contratos muito longos, que outros clubes, por exemplo, acabam não fazendo, né? Questão de gestão. E é isso, vamos esperar o que vai acontecer na próxima janela, né? Dizem que o DP já tem um contratinho com o Barcelona para janeiro. Vamos ver se é verdade em breve. E é isso. Interessante, né? Acho que foi a primeira janela em muitos anos que não tivemos novela Neymar. Tivemos novela Messi. Enfim, foi pior do que eu imaginava. E é isso. Volto em breve. Até mais.